Vamos hoje continuar a leitura do capítulo 5 de Atos, lendo do versículo 12 ao 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor eram tantos homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Este é o cenário da igreja cheia do Espírito Santo, porque é Ele quem opera maravilhas. Este é o cenário, e era isto que acontecia. Era isso que estava acontecendo. O versículo 12 já diz muitos sinais e prodígios. E quando a palavra de Deus fala muitos, são incontáveis sinais e prodígios que se faziam pelas mãos dos apóstolos. Mas quem fazia, quem operava, era o Espírito Santo de Deus. A igreja onde há a liberdade do Espírito Santo, onde creem, onde não há incredulidade, coisas maravilhosas acontecem. E assim estava acontecendo, muitos sinais. E diz ainda este versículo 12, que eles estavam unanimemente no alpendre de Salomão, porque eles subiam no templo para orar. A oração era imprescindível lá. É isso que faz diferença, a oração. E também ensinavam, estavam lá ensinando ao povo, que no templo, o lugar do ensino, é o lugar da oração e do ensino. E eles estavam lá pregando a Jesus, testemunhando da ressurreição de Cristo, ensinando os caminhos do Senhor. Estavam unanimemente. Esta palavra é importantíssima aqui, porque fala de unidade. Havia unidade, e onde há unidade, há o agrado de Deus. Deus se agrada da unidade dos seus filhos, da unidade do corpo. Nós já lemos aqui neste capítulo, no capítulo 4 também, que era um só coração, unidos, não eram simplesmente ajuntados, eram unidos em um só propósito, um só coração, com toda a liberdade do Espírito. Por isso maravilhas aconteciam e estavam ensinando, pregando a palavra do Evangelho. Diz o versículo 13, e quanto aos outros, e esse outros aqui se refere aos religiosos da época, aos incrédulos, quanto aos outros, diz a palavra, ninguém ousava se ajuntar com eles. Ninguém, quem? Os religiosos e os incrédulos ficavam à parte. Mas o povo, diz o versículo 13, tinha-os em grande estima. O povo tinha os apóstolos em grande estima. Significa, o povo estava junto, o povo se agregava, o povo se ajuntava para ouvir, para seguir, para ser ministrado pelos apóstolos e os amava. Assim, e essa palavra estima diz tudo isso. Diz tudo isso. O povo estava ali, presente, juntos, recebendo não só da doutrina, mas também da unção que fluía dos discípulos. E diz o versículo 14 que a multidão dos que criam, porque eles iam recebendo mesmo, recebendo e crendo, e se entregando para Cristo.
e a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, os homens e mulheres, essa multidão crescia. A palavra está dita aqui, multidão, não é alguns, mas crescia em multidão. Era já uma multidão que estava ali. E essa multidão crescia. A palavra fala multidão, uns poucas pessoas. Estava cada vez mais crescendo por causa da unção, por causa da presença de Deus, por causa desses apóstolos entregues nas mãos do Senhor. E essa multidão era tão grande que o versículo 15 explica que eles transportavam os enfermos, traziam os enfermos para a rua, punham nas camas, nos colchonetes, como nós dizemos hoje também, nas camas, para que ao menos a sombra do apóstolo Paulo cobrisse eles. A unção era tanta que transbordava, que fluía, que até a sombra do apóstolo trazia cura para aqueles que estavam ali sedentos de receberem de Deus. Eles recebiam. Então o povo já sabia que isso iria acontecer. Sinais e prodígios. O Senhor Jesus havia dito isso para eles. E queremos lembrar aqui um versículo que está registrado em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Está escrito assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus já tinha advertido-os, ensinado-os. Eles tinham visto o testemunho do próprio Mestre ministrando, ensinando, curando, libertando, porque nós temos cura e libertação aqui. E maravilhas, outras coisas que não são detalhadas, mas nós podemos imaginar que as necessidades espirituais, físicas, materiais daquele povo eram satisfeitas, porque Deus é misericórdia e graça. Então eles traziam as pessoas. Eles tinham a certeza que até a sombra do discípulo, do apóstolo Paulo, iria trazer cura. E estas notícias não ficaram só em Jerusalém. Essas notícias transbordaram também, assim como a unção estava transbordando através deles. Essa notícia passaram para as cidades circunvizinhas, porque o versículo 15 nos diz que as cidades ao redor de Jerusalém vinham de multidões para Jerusalém. E não vinham sós. Eles vinham com essa certeza, com essa convicção de que algo maravilhoso estava acontecendo lá e que as pessoas seriam curadas. Por isso que está escrito que eles conduziam os enfermos, conduziam os atormentados por espíritos imundos. Então as multidões vinham das cidades ao redor, trazendo os necessitados, os endemoniados, para serem curados, para serem libertos. E diz a palavra, todos eram curados. Aonde há a liberdade do Espírito Santo, há sinais e maravilhas, há curas, há libertação, há transformação de vidas. E ali o Espírito operando maravilhas diante daquele povo. E há crescimento da igreja, há oração, há ensino, há crescimento da igreja, há conversões verdadeiras e genuínas de multidões. Porque Deus é tremendo, é maravilhoso, é cheio de graça e de misericórdia.
Este é o cenário que o nosso coração deseja e arde por ele e clama por ele todos os dias. Este é o sinal que o Espírito Santo quer continuar derramando em abundância sobre o corpo de Cristo. A Ele toda a glória.